Quero convidar o pastor Luiz Reis para orar pelo pregador. Amém? Ele pensou que era ele que ia pregar. É um grato prazer. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos já pelo culto que estamos realizando para a tua glória. Te louvamos por aquilo, Senhor, que já recebemos da tua parte. E agora eu oro pelo teu servo, Senhor, que tu possas vir ungí-lo com o teu Espírito, de tal maneira o inspires também, que ele nos comunique a verdade da tua palavra com poder, com graça e com grande proveito espiritual para cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Já estou abençoado. O pastor Luiz Reis orou por mim. Aleluia. Já estou mais abençoado que vocês. Glória a Deus. É uma alegria estar aqui convosco mais uma vez. Obrigado ao pastor Jones, que nos dá este privilégio de partilhar a palavra de Deus convosco. É sempre um privilégio. Pregar é uma alegria. Mesmo se a gente está de férias, pregar é sempre uma alegria, é sempre um gozo. Porque partilhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida e aquilo que a Bíblia nos ensina é uma honra para todos nós. É um privilégio para todos nós. Eu hoje quero falar convosco, o tema da nossa meditação é Jesus sempre, o Senhor do impossível. E Jesus sempre porquê? A nossa comunidade, a nossa igreja local, há 2 anos atrás, celebramos os 50 anos da igreja. Durante um ano, nós celebramos este privilégio de, durante 50 anos, servir a Deus. É um privilégio, ou não é? 50 anos de história, de vida. E nós estávamos a pensar que queríamos uma frase que nos acompanhasse o ano todo. Queríamos ter uma frase que refletisse aquilo que Deus foi para nós no passado, aquilo que Ele é para nós no presente e aquilo que Ele seria no futuro. E então, a frase que surgiu foi Jesus sempre. É bonita, não é? Jesus sempre, baseado naquilo que o autor da Epístola aos Hebreus diz, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu disse, não basta termos um tema, é preciso pregar sobre isso. E então, durante várias semanas, nós pregamos sobre essa ideia, Jesus sempre. E surgiu um livro com esse tema, Jesus sempre, sempre no Evangelho de Marcos. É aí que a gente vai fazer a nossa leitura. E o Evangelho de Marcos fala muito sobre quem Jesus é. No capítulo 1 fala logo que Jesus é o Filho de Deus. E ele vai falando, Jesus o Perdoador, Jesus o Semeador, etc. Mas eu hoje quero partilhar convosco esta ideia de que Jesus é sempre o Senhor do impossível. Querem dizer comigo? Jesus, eu sei que já são 9 da noite, mas vocês ainda têm força ou não? Ai, Jesus, quantos é que foram à praia hoje? Sou eu, aleluia. Rapaziada nova, claro, vocês estão cansados, mas o resto do povo não. Digam comigo, Jesus sempre, o Senhor do impossível. Diga ao vizinho do lado, Jesus é o Senhor do impossível. Então, irmãos, nós vimos ao culto com essa expectativa. Eu, pelo menos, vim nessa expectativa de que aqui connosco está aquele que é o Senhor do impossível. Aqui connosco está aquele que pode todas as coisas. Aqui connosco está aquele que não está limitado. Irmãos, e Deus já sabia que hoje, neste lugar, a esta hora, o irmão ia estar cá. O irmão não fica a pensar que faltou cá o outro, não. Deus hoje sabia que nesta noite, desde a eternidade passada, Ele sabia que nesta noite o irmão e eu íamos estar aqui. E Ele sabia que esta era a mensagem que nós íamos ouvir nesta noite, porque Ele quer fazer alguma coisa em nós. Ele é o Senhor do impossível. Ele é o Senhor do impossível. Então vamos ler em Marcos, no capítulo 5, versículo 21. Marcos 5, 21. Os irmãos, vejam aí nas Bíblias, nos iPads, nos telemóveis, tem que ser a Bíblia. Olha lá, Marcos 5... Até pode ser a Bíblia dos preguiçosos, que é o que eu digo lá em Paris. Está ali no projetor. Marcos 5, versículo 21. Quem encontrou? Diz assim. E passando Jesus outra vez num barco para a outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo, a minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e para que viva. E foi Jesus com ele
e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito, com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, porque enfadas, porque perturbas ainda mais o mestre. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Oramos para que ela, nesta noite, mais uma vez, possa produzir fé no nosso coração. Ela vai ser semeada em nós, que ela possa produzir fruto na nossa vida, Senhor. Remove a dúvida, a incredulidade, a desconfiança e abre a nossa mente para receber aquilo que tu queres falar à nossa vida e ao nosso coração. Estamos aqui prontos a receber a tua palavra, que ela produza fruto abundante na nossa vida, no nome de Jesus. Amém. O Senhor do impossível. Hein? Quantos creem que Ele é o Senhor do impossível? O irmão crê mesmo. Hein? É porque se nós crermos, Ele pode fazer o impossível entre nós hoje. Ele pode, Ele quer, Ele deseja fazer o impossível entre nós hoje. Como nós lemos nesta passagem, há duas histórias que se cruzam, há duas histórias que se tocam, há duas experiências que vão fluir entre elas. Numa delas, Jesus vai revelar o seu poder sobre a morte. Não há poder maior do que vencer a morte. Jesus vai revelar o seu poder sobre a morte. Na outra, ele vai mostrar-se, vai revelar-se como aquele que está acima de qualquer médico, aquele que está acima de qualquer cientista, de qualquer religioso. Ele vai se mostrar como aquele que, sem dúvida, é o Senhor do impossível. A Bíblia começa por relatar que havia um homem chamado Jairo, líder da sinagoga, que veio até Jesus. Amém? Veio até Jesus e se prostrou aos seus pés. Depois de ele ter operado um grande milagre quando libertou o gadareno, os irmãos podem ler no princípio deste capítulo. Agora, depois de entrar no barco, depois de passar para outra margem, diz que uma grande multidão o encontra, diz que no meio daquela multidão há um homem chamado Jairo que vai ter com ele. Há um homem que corre, que rompe a multidão para ir ao encontro de Jesus. Certamente ele estava na expectativa de que Jesus pudesse fazer aquilo que outros não puderam. Certamente ele veio com o objetivo de receber alguma coisa da parte de Jesus. E Jairo não era um homem qualquer, não era um cidadão qualquer. A Bíblia diz, e Marcos tem o cuidado de sublinhar isso, de que Jairo era um dos líderes da
sinagoga. Ele era o dirigente do culto. O seu trabalho, o trabalho de Jairo, era dirigir a adoração a Deus. O trabalho de Jairo era liderar a oração, a leitura das Escrituras, a exortação ao povo. Ele era alguém que liderava a congregação lá na cidade dele, lá no lugar onde ele vivia. Era um homem, sem dúvida, altamente dedicado a Deus, certamente moralmente respeitável, e seria uma pessoa com uma grande abundância de recursos materiais e socialmente importante. Era um homem especial. Para nós às vezes, na nossa sociedade cristã, não percebemos muito bem as implicações do que este homem estava a fazer. Ele era um judeu, líder de uma sinagoga, um judeu importante, que no momento de desespero, no momento de luta, no momento de batalha, de aflição, deixou de lado as suas tradições, deixou de lado as suas regras, deixou de lado o seu orgulho e, literalmente, diz Marcos, veio colocar o seu rosto em terra, aos pés de quem? Não me digam que eu já vos adormeci. Aos pés de quem? De Jesus. Uau! O rosto em terra, aos pés de Jesus. E para um judeu, líder da sinagoga, líder da sinagoga, colocar-se aos pés de um homem era no mínimo, alguma coisa estranha. E para a maior parte deles, para a maior parte dos judeus, aquilo que Jairo estava a fazer era um ato de blasfémia. Era um ato que ia contra a lei divina. Porque adorar ou colocar-se aos pés de alguém só do Deus do Antigo Testamento, só do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E agora ali estava Jairo, homem ensinador da Bíblia, homem conhecedor das Escrituras, homem líder da sinagoga, que vem a correr e coloca o seu rosto em terra aos pés de Jesus. Jairo revela uma grande reverência diante de Jesus e uma extraordinária fé. Uma extraordinária fé neste mestre que vinha de Nazaré. O evangelista Mateus chega a dizer-nos que Jairo adorou a Jesus. Uau! Jairo adorou a Jesus. Para nós isso é normal. Dizer que nós amamos a Jesus, adoramos a Jesus. Até aqueles que não são crentes, se a gente disser que é bom adorar a Jesus, eles dizem, claro, fantástico. Mas Jairo era um judeu. Ele não podia adorar um outro homem. Ele não podia adorar uma outra criação, uma outra criatura, outra coisa qualquer. De forma alguma. Ele tinha crescido nesse contexto. Mas ali está ele a adorar a Jesus. A adorar a Jesus. Jairo estava literalmente a abandonar tudo. Jairo já não podia voltar à sua terra e ser líder da sinagoga, de forma alguma. Todos iam dizer, Jairo, tu cometeste uma blasfémia. Jairo, tu cometeste uma ofensa à lei de Deus. Jairo, tu estás doido. Ele estava a abandonar tudo. Ele já não podia voltar ao seu passado. Ele estava a abandonar tudo. Ele estava a deixar tudo. Ele estava a ficar completamente dependente de Jesus. Irmãos, e a fé é isso. A fé é ficar completamente dependente de Jesus. A fé que produz a salvação em nós é crer que a graça dele, o cuidado dele, a obra dele é suficiente para nós. Irmãos, não esperemos receber alguma coisa do Senhor do impossível se não estivermos disponíveis a ficar dependentes dele. Foi o que Jairo veio fazer. Um homem da posição de Jairo, prostrado aos pés de um carpinteiro vindo da Galileia. Fantástico, absolutamente fantástico. Jairo diz a Jesus que tinha uma filha de 12 anos que estava muito doente e estava perto da morte. Ele diz, olha, Jesus, eu tenho uma filha e ela está a morrer e eu preciso que tu venhas à minha casa para impor as tuas mãos sobre ela para que ela possa ser curada. Por outras palavras, Jairo está a dizer, Jesus, se tu não vieres, a minha filha está condenada. Se tu não vieres, a minha filha vai morrer. Jesus, por favor, vem à minha casa, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada, para que ela seja liberta. Certamente Jairo já ouvira falar de Jesus, já ouvira falar dos milagres dele, já ouvira falar daquilo que Jesus operava e ele acreditou que Jesus podia fazer o mesmo pela sua filha. Irmãos, nós somos homens e mulheres que temos ouvido falar muito de Jesus, ou não? Eu nem perguntei quem é que conhece esta passagem porque eu sei que todos vocês já ouviram este texto bíblico, sim ou não?
Já ouvimos falar dele. Irmãos, mas à semelhança de Jairo, não basta ouvir falar, nós temos que vir aos pés dele, crendo de que hoje, neste lugar aqui em Portimão, ele pode fazer a mesma coisa. Ele tem o mesmo poder, ele é o Senhor do impossível. Na tua vida, na minha vida, na tua família, na minha família, aqui, na sua igreja, nesta cidade, ele é o Senhor do impossível. O Senhor do impossível. Ele acreditou que Jesus podia ajudar a sua filha. E é interessante que Jesus não hesitou diante do pedido deste pai. Ele não hesitou. Ele aceitou acompanhar este pai. Ele aceitou trazer saúde à filha deste homem moribundo. Quando Jesus vai com Jairo, aquilo que Jesus está a dizer é: a tua filha vai ser curada. A tua filha, o teu milagre vai acontecer. Aquilo que tu me pediste vai acontecer. O que é que acham? Sim ou não? Quando Jesus disse a Jairo: Jairo, eu vou contigo. Jairo disse: está feito. Estou em paz. Estou tranquilo. Ele vai curar a minha filha. Eu tenho a confiança de que Ele vai cuidar de nós. Que Ele vai cuidar do meu problema. Irmãos, este é um aspecto extraordinário em Jesus. Ele nunca se recusa a socorrer quem se aproxima dele humildemente. Ele nunca recusa a ajudar aquele que vai à procura dele. Ele nunca recusa a tocar, a acompanhar, a guardar, a proteger aqueles que querem confiar nele. Jesus está sempre pronto, sempre pronto a acompanhar e a ajudar quem está em sofrimento, em necessidade. Jairo foi a Jesus. Mas no meio da história, houve uma interrupção inesperada. Jairo veio a Jesus e disse: Jesus, vem comigo. E Jesus disse: sim, senhora. E começaram a caminhar. Mas no meio dessa caminhada, houve uma interrupção inesperada e um milagre silencioso aconteceu. Irmãos, porque Jesus também opera no silêncio. Amém? Jesus também opera. E Ele opera quase sempre de forma discreta. Irmãos, Ele não precisa de grandes evidências daquele tempo. Ele até dizia: não contem aquilo que está a acontecer. Ele não precisa disso. A glória já é dele eternamente. E inesperadamente aconteceu um milagre. Enquanto eles iam para a casa de Jairo, lá no meio da multidão, os irmãos sabem, a Bíblia diz que estava uma mulher que há 12 anos estava a sofrer, a padecer. A filha de Jairo tinha 12 anos. Esta mulher, na mesma época, no mesmo tempo, também estava a padecer e a sofrer de uma profunda enfermidade. Estava também ela às portas da morte. E o texto diz-nos, o texto informa-nos que ela já tinha procurado solução em todo o lado. Os irmãos conhecem, os irmãos sabem, mas em vez de melhorar, diz que estava pior. Estava fisicamente pior, emocionalmente pior, financeiramente pior. Em todas as áreas da sua vida ela estava destroçada. Era uma mulher que há 12 anos não podia ter contacto humano. Era uma mulher que há 12 anos não podia ir ao Aqua fazer umas compras, nem ao Continente, nem ao Pingo Doce. Não podia sair de caixa. Porque não podia tocar em ninguém, nem ninguém a tocar. Os irmãos já pensaram o que é que isso produz emocionalmente? Há uns tempos li que em algumas estações de metro em Nova Iorque, por acaso fui à procura e não encontrei. Havia quem estivesse a vender abraços. Os irmãos estão cá? O toque humano, a necessidade de ser tocado, de sentir o calor de outra pessoa. Esta mulher há 12 anos estava destroçada emocionalmente, ferida emocionalmente. E o texto diz-nos que também ela ouviu falar de quem? Ouviu falar de Jesus. E decidiu colocar fé em ação. Irmão, Jairo ficou completamente dependente de Jesus. E esta mulher disse que se Jesus não me curar, não há mais ninguém que possa. Se não for agora, já não há nada a fazer. Ela resolveu colocar fé em Jesus. Ela estava convicta que se tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E o texto diz que ela tocou e instantaneamente foi curada, foi sarada. O seu problema desapareceu. E Jesus imediatamente soube o que tinha acontecido. Bem, ele sabia mesmo antes de chegar àquele lugar. Ele sabia aquilo que tinha acontecido. Ele virou-se para a multidão e perguntou: quem é que me tocou? Porque de mim saiu virtude. Os irmãos nunca se questionaram porque é que Jesus fez esta pergunta? Ou sou eu que faço estas perguntas doidas ao texto? Porquê é que Jesus não sabia quem é que lhe tinha tocado? Jesus não foi, se calhar, por aquele caminho porque sabia que aquela mulher ia estar ali e ia tocá-lo. Jesus não sabia tudo. Desde a eternidade que ele sabia o que é que ia acontecer. Porquê é que Jesus se voltou para a multidão e perguntou: quem é que me tocou? Parece um absurdo.
Parece uma loucura. O que é que Jesus queria fazer? Olha, como eu vos dizia, não era aumentar a sua fama, porque muitos milagres ele fez e disse, olha, não contem, não espalhem por aí, porque não é por isso que eu quero ser simplesmente conhecido. Não era aumentar a sua fama. Também não era expor a mulher, porque Jesus não vem para expor as debilidades, as fraquezas de ninguém, de forma alguma, irmãos. Igreja não é lugar para expor as fraquezas do homem, não, mas é lugar para trazer glória para Deus. Porquê é que Jesus perguntou quem me tocou? Porquê? Ele certamente não queria focar a atenção naquela mulher. Ela já se sentia inibida o suficiente. O que é que Jesus queria? O que é que Jesus queria? Ele queria que aquela mulher soubesse que o poder estava nele e não nas suas vestes. O poder estava nele e não nas suas vestes. Se aquela mulher saísse dali sem que Jesus falasse com ela, talvez ela fosse para as vizinhas, para os amigos, para os familiares dizer, uau, há um poder extraordinário na roupa de Jesus. Se a gente tocar na roupa, a roupa faz milagres. A roupa é maravilhosa. Não, irmãos, Jesus quer que nós saibamos e Ele quer deixar claro que o poder não está na roupa, o poder não está nos objetos, o poder está nele. Amém. Claro que Ele pode usar o que Ele quiser, mas o poder e a virtude não está nas coisas de forma alguma. O poder e a virtude está nele. Ele é que é o alvo, Ele é que é o foco da nossa adoração. Ele é que é Jesus sempre, Jesus sempre, Jesus sempre. Irmãos, Ele é que é o Senhor do impossível. Foi Ele que curou aquela mulher. Não foi o toque nas suas vestes, mas a fé em Jesus. Amém. A fé em Jesus. Jesus sabia, irmãos, que dele tinha saído poder. De certa maneira, os irmãos percebam aquilo que eu vou dizer, ele tinha perdido, ou seja, dele tinha saído poder, tinha saído virtude, tinha saído autoridade para que aquela mulher pudesse ganhar. Amém. Jesus partilhou aquilo que ele tinha com ela para que ela pudesse ganhar poder e ser curada no seu corpo. Irmãos, o poder dele é ilimitado. Irmãos, ele pode partilhá-lo connosco, ele pode distribuí-lo. Hoje, Ele pode distribuir o seu poder connosco. Diz o texto que Jesus procurava aquela mulher que lhe tinha tocado. E aquela mulher estava num problema complicado. Ela estava consciente de que tocar em Jesus o tinha tornado cerimonialmente impuro. Aquilo que ela tinha feito, ela não podia fazer. Era contra a lei, era contra os mandamentos. Por isso é que a Bíblia diz que ela se aproximou dele, tremendo, cheia de medo e temendo, com receio, com medo no seu coração daquilo que ia acontecer. Talvez Jesus estivesse zangado, talvez Jesus a fosse condenar, talvez Jesus a fosse punir pelo seu ato. A Bíblia diz que ela contou-lhe toda a verdade. Irmão, não esconda nada, não vale a pena. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Não há nada a esconder. Traga o seu coração a Ele nesta noite, porque Ele é o Senhor do impossível. Ele é o Senhor do impossível. O texto diz-nos que Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. A fé na pessoa de Jesus trouxe-lhe salvação. Ela podia ficar em paz. Ela podia voltar para casa curada do seu mal. Irmãos, os impuros, quando tocam em Jesus, tornam-se puros. Amém? Os impuros, quando tocam em Jesus, tornam-se puros. A nossa impureza não passa para Jesus, mas a pureza dele, ela transforma-nos. Ela transforma todos os impuros que chegam a Ele. Mas, verdadeiramente, irmãos, o meu foco não está nesta mulher. O meu foco está em quem? Como é que se chamava o outro personagem? Jairo. Enquanto isto está a acontecer, enquanto Jesus conversa com a mulher, o irmão consegue imaginar aquilo que Jairo está a viver. Consegue imaginar a ansiedade pela qual Jairo está a passar. É verdade, esta mulher tinha uma doença crónica, mas a sua filha estava às portas da morte. O irmão imagina aquilo que ele está a sofrer, aquilo que ele está a padecer. A conversa que Jesus mantinha tão calmamente com aquela mulher não fazia sentido nenhum para Jairo. Nenhum. Era urgente avançar. A filha dele não podia esperar. Quantos irmãos aqui são pais ou mães? Vá lá, façam lá um bocadinho de exercício físico. Quem é que é pai ou mãe? Então imaginem que tem uma filha de 12 anos. Conseguem imaginar?
filha de 12 anos, foram com ela ali à praia e ela sentiu-se mal. O que é que os irmãos fazem? Pegam nela ao colo, metem-no no carro, vêm a acelerar, chegam aqui ao hospital de Portimão, entram por ali afora, na triagem mandam-vos parar e dizem, vamos lá ver o que é que se passa. Aquilo que se passa com a vossa filha é muito grave. É muito grave. Ela está às portas da morte. Mas olhem, vocês têm sorte. Vieram no dia certo. Está cá o Dr. Luís Reis. Já ouviram falar dele? Está cá o Dr. Luís Reis. É o maior especialista, eu ia dizer do mundo, mas ele fica muito orgulhoso, não é? Da Europa. Da Europa no problema que a vossa filha tem. Como é que vocês ficam? Estão preocupados que a vossa filha está às portas da morte, mas ficam aliviados por saber que ali está alguém que pode resolver o vosso problema, certo? Sim ou não? E ele entra lá para dentro e diz, olha, e o Dr. Luís Reis é aquele que ali está. E vocês ficam de olho em quem? Um olho na filha que foi lá para dentro e um olho no Dr. Luís Reis. Sim ou não? Ou só sou eu que sou assim? Vocês não? E vocês ficam a olhar o que é que o médico vai fazer. E ele vai até ao bar, começa a beber uma bica, um café. De repente aparece a doutora Luísa Reis. E eles começam a conversar e estão ali a comer um pastel de nata. E como é que vocês estão? Vocês são todos uns santos. Eu sei como é que estou. Se acontece alguma coisa à minha filha, vais ver o que é que te acontece ao pastel de nata. Vais ver o que é que te acontece. Se a minha... Ai, tu devias estar lá dentro. Agora estás aí na conversa, aí com os outros médicos, enquanto a minha filha está lá dentro a morrer. O que é que se passa? Coisa terrível. Os irmãos conseguem imaginar como é que Jairo está? Jesus está ali a conversar com aquela mulher e ele está a pensar, Jairo, Jesus, despacha-te, ela já está curada, esquece lá esse problema, volta cá amanhã, ela faz-te um almoço, um jantar, seja lá o que for, e tu conversas agora, é tempo de irmos tratar da minha filha, porque ela está a morrer. Mas Jesus, irmão, Ele é o Senhor do impossível. Ele é o Senhor do impossível. Eu consigo imaginar Jairo, na sua alma aos gritos, a minha filha não pode esperar, etc, etc, etc. E o foco da minha mensagem hoje, irmãos, está nesta ideia que vamos encontrar a seguir. As certezas dos homens e as promessas de Jesus. Onde é que a nossa fé está firmada, irmãos? Nas certezas dos homens ou nas promessas de Jesus? Onde é que nós colocamos e construímos a nossa vida? Nas certezas dos homens ou naquilo que Jesus nos prometeu e nos falou? É porque enquanto Jairo esperava, enquanto Jesus conversava com a mulher, fez com que ele se atrasasse. E eu pus aqui o atrasasse entre aspas, porque nós sabemos que Jesus tem o tempo certo. Tem o tempo certo, sabemos que Ele não se atrasa, como no caso de Lázaro, Ele sabe bem aquilo que Ele está a fazer. Irmão, Jesus ainda não se atrasou na sua vida. Eu não sei se o irmão está à espera há um mês, há um ano, há 10 anos, há 12 anos. Eu não sei. O que eu sei é que Ele é o Senhor do impossível. Ele não se atrasa, Ele sabe o que faz. Ele tem o tempo certo, o momento determinado. Temos que esperar nele com confiança, com ousadia. Mas diz que neste momento, aquilo que Jairo mais temia que acontecesse, aconteceu. Chegou a notícia de que a menina estava morta. E quem lhe trouxe essa notícia foram homens de confiança de Jairo. Sem dúvida, gente que caminhava com ele, que não lhe queriam mal. Gente que o acompanhou e vieram dizer, olha, a tua filha morreu. E dizem mais qualquer coisa, não dizem só que a filha morreu. Dizem, olha, podes dispensar o mestre. O mestre já não precisa vir contigo. O mestre já não é útil. O poder do mestre acabou no momento em que a menina morreu. Agora já não precisas de incomodá-lo. Cuidado, irmãos. Não há momento nenhum em que o poder do mestre tenha terminado. Não, irmãos. O poder dele não está limitado. Nós estamos, mas nós, irmãos, não podemos ver a Deus como nos vemos a nós mesmos. O seu poder é ilimitado. Irmão, não limite o poder de Deus. Não limite aquilo que Ele pode fazer. No passado Ele fez, hoje Ele já não pode. Não, irmãos, o irmão está enganado. Ele no passado fez, hoje pode fazer mais. Porque Ele é o Senhor do impossível. Ele é o Senhor do impossível. O que é que se passou? O que é que passou na mente, no coração de Jairo em relação a Jesus, em relação à sua demora, em relação à conversa que Jesus teve com aquela mulher? O que é que aconteceu? Eu não sei. A Bíblia não diz, mas eu sei é que Jairo já tinha demonstrado fé em Jesus, certo? Ao pedir-lhe socorro, ele tinha mostrado uma fé extraordinária, uma coisa incrível, alguma coisa que tinha sido difícil para ele. Mas Jesus agora pede-lhe que ele creia no impossível. Uau!
O irmão está pronto a crer no impossível? É difícil. Jesus pede-lhe que ele creia no impossível. Porque Jesus olhou para Jairo e disse-lhe, não temas, crê somente. É fácil para nós hoje lermos este texto e dizermos que isto é tudo tranquilo. É ou não é? A gente já sabe que a miúda vai ressuscitar. Agora ponham-se lá no hospital de Portimão enquanto vem lá o doutor Luís Reis a beber o cafezinho e a comer o pastel de nata. É fácil. E sai lá de dentro a enfermeira e diz, já morreu. Não temas, crê somente. Não temas. Vais ver o que é não temas. Ah? Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. As palavras dos servos fiéis de Jairo eram, a menina está morta. Mas as palavras de Jesus eram para que ele não tivesse medo, mas fé. O que é que Jesus está a dizer a Jairo? O que é que Jesus está a dizer a ti e a mim? Porque eu preciso ouvir isto. O que é que Jesus está a dizer a ti e a mim? O que é que Jesus está a dizer? Jesus está a dizer, confia em mim. Amém? Confia em mim. O que é que Jesus está a dizer? Está a dizer ser paciente. Ai, Jesus, vieste ao sítio errado. Paciência é coisa que a nossa geração não tem. A gente chega ali ao McDonald's e estamos a pedir e já estamos à espera que aquilo saia logo, ou não? Algum de vocês gosta de esperar? Ser paciente. Tem calma. Ser paciente. Espera em mim. Não há necessidade para ter pressas. Jesus, não há necessidade para ter pressas. A minha filha morreu. Eu ainda estou aqui. Descansa em mim. Descansa na minha palavra. Não é isso que Jesus está a dizer. Não temas. Crê somente. É isso que Ele está a dizer a ti hoje. Não temas. Crê somente. Eu ainda não me fui embora. Eu nunca te desampararei. Eu nunca te deixei. Eu nunca te abandonei. A minha presença está contigo. Eu vivo em ti. Eu habito em ti. Tem calma. Está tranquilo. Não temas. Crê somente. Descansa em mim. A minha noção de tempo, diz Jesus, é muito diferente da vossa. A forma como eu intervenho é diferente. Irmãos, às vezes o tempo de Deus deixa-nos desconcertados, deixa-nos até desconfortáveis, mas nós temos que aprender a confiar nos caminhos dEle, a confiar nos planos dEle, a confiar nos tempos dEle. E eu sei que não é fácil. Eu sei. Se há 12 anos atrás me dissessem que eu ia ter que esperar 12 anos para conseguir começar a resolver um problema que nós lá tínhamos, eu não tinha saído daqui, era só o que faltava. Estava tão bem cá em Portugal, aleluia, glória a Deus. Eu cheguei a Paris, a esposa do pastor Pinho disse assim, pá, minha mulher, não desfaças as malas, filha, que isto já está tudo vendido, está tudo resolvido. Daqui a 6 meses está um templo novo a ser construído. Glória a Deus! O relógio da irmã Adelaide não funcionava muito bem, porque 6 meses dela já passaram 12 anos. Tem calma, não temas, crê somente, não temas, crê somente. Eu estou a intervir na história, eu estou a fazer a minha vontade, eu não me atraso, eu sei o que faço, eu sei onde estou, eu sei. Ele sabe sempre o que está a fazer, irmão, sempre! Ele sabe sempre o que está a fazer. E muitas vezes Ele não se apressa a intervir porque nos ama. Ele não se apressa a intervir porque nos ama. Pastor, isso é fácil de dizer, você não sabe o que é que eu estou a sofrer. O Senhor não se apressa a intervir porque nos ama. Porque nos ama, porque Ele deseja que o possamos conhecer melhor e conhecer o seu poder, a sua autoridade. Eu acho tão interessante neste texto, irmãos, que Jesus ignorou as palavras dos servos de Jairo. Já repararam? Os servos de Jairo falaram, olha, a tua menina morreu. E eles disseram, não chateies mais o mestre. E Jesus não lhes passou cavaco nenhum, não lhe falou nada. Ignorou-os completamente. Ele ignorou as palavras dos servos de Jairo e encorajou o pai a não desesperar, a descansar nele. Da mesma maneira que aquela mulher moribunda tinha encontrado saúde em Jesus por causa da sua fé, Jairo era desafiado a também ter fé em Jesus, para também ele receber o seu milagre. Não temas. Crê somente. Irmãos, Deus muitas vezes faz assim connosco. Quando pedimos o seu auxílio, irmãos, quando pedimos o seu auxílio, devemos confiar que Ele vai fazer abundantemente mais do que nós pedimos ou pensamos. Amém. Quando nós pedimos o seu auxílio, nós temos que crer, nós temos que acreditar que Ele vai fazer muito mais abundantemente do que aquilo que nós pedimos ou sequer somos capazes de pensar.
O texto não nos diz o que é que Jairo pensou, o que é que Jairo sentiu no seu íntimo, mas o texto diz-nos é que ele e Jesus continuaram a caminhada. O texto diz-nos que Jairo não seguiu o conselho dos seus criados, dos seus servos. Ele não dispensou a Jesus. Ele não disse, Jesus, eu já não preciso de ti. Não. O mestre continuou com ele. Ele agarrou-se ao mestre, agarrou-se à presença de Jesus como a sua última esperança. E quando finalmente chegaram à casa de Jairo, o que é que eles encontraram? Diz que encontraram um alvoroço, uma confusão terrível, um barulho ensurdecedor, daqueles que faziam o quê? Estavam a chorar a morte daquela criança. Era uma prática comum naqueles tempos, contratarem-se, pagar-se a gente, a pranteadoras profissionais, a carpideiras profissionais, para chorarem a morte das pessoas. Aqui a rapaziada mais nova está a dizer, mas isso é loucura, isso é um trabalho. É trabalho, era naquele tempo, o pessoal pagava para irem aos funerais chorarem. E não era só lá, aqui em Portugal, lá para o norte ainda de vez em quando aparece. Eu há uns tempos, ainda era miúdo, fui a um funeral de um tio meu, e estava lá umas 4 ou 5 mulheres, todas vestidas de negro, eu nunca as tinha visto na vida, a chorarem pelo meu tio. Eu perguntei à minha mãe, mas quem é esta gente que chora tanto? Eram assim, tão amigas do meu tio. Ela, não as conheço, nunca as vi mais gordas nem mais magras. Estavam ali a ajudar o padre no ofício. O trabalho delas era chorar. E aqui também. Havia gente que o trabalho deles era chorar, era prantear. E diz que Jesus voltou-se para aquela gente que estava presente e fez 2 declarações. Duas. A primeira diz, porquê que vocês estão a chorar? Uau! Porquê que vocês estão a chorar? A menina não está morta, mas dorme, foi a segunda. A primeira, irmãos, a primeira pergunta tinha uma resposta fácil. Estamos a chorar porque a menina morreu. A menina morreu. Jesus, tu não sabes que ela morreu. A gente informou-te. Mandámos homens dizerem que ela morreu, que ela está morta. Mas a segunda declaração de Jesus deixou-as sem palavras. O que é que eles fizeram? Riram-se. Irmãos, nunca se ria daquilo que Jesus lhe está a prometer ou lhe está a dizer. Não. Ele é o Senhor do impossível. Diga comigo. Ele é o Senhor... Agora diga com um bocadinho mais de fé, se faz favor. Ele é o Senhor do impossível. Do impossível. As carpideiras gozaram com Jesus. Menosprezaram as suas palavras. Escarneceram até dele. Revelaram a sua incredulidade. E por causa disso, Jesus disse para elas saírem, para elas irem embora, Irmãos, às vezes deixamos de ver os milagres de Jesus por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa falta de fé. Qual é que vai ser hoje a nossa reação às palavras de Jesus? Qual é que vai ser hoje a minha reação às suas promessas? Qual é que vai ser a minha reação àquilo que Jesus está a dizer? Vamos rir-nos, vamos duvidar, vamos questionar, vamos seguir o conselho de Jesus e crer e não temer? É porque a escolha continua a ser nossa. Vejam que as palavras que os homens disseram a Jairo não eram mentira. Ou eram? Aquilo que os criados foram dizer a Jairo era uma mentira. Não. A menina estava morta. As palavras dos homens, dos amigos de Jesus não eram mentira. Mas as palavras de Jesus eram as palavras do Senhor do impossível. Do Senhor da vida. Irmãos, tantas vezes os homens nos dizem coisas que são verdadeiras, mas nós preferimos receber e aceitar e crer nas palavras do Senhor da vida, porque elas estão acima da verdade dos homens. Elas estão acima da verdade dos homens. Em quem é que nós vamos crer? Na verdade dos homens ou na verdade de Deus? Deixa-me concluir. Jesus, acompanhado dos seus 3 discípulos, dos pais da menina, diz que entrou no quarto dela, diz que tomou a menina pela mão e ordenou-lhe que ela se levantasse. Tudo de uma simplicidade incrível, de uma simplicidade absoluta. Irmãos, o evangelista Marcos relata muitos milagres e os irmãos vão reparar que há uma coisa comum em todos eles, é a simplicidade da maneira como o milagre acontece, como Jesus se manifesta. Não houve rezas especiais, não houve óleos especiais, não houve ações especiais, não houve gritos, não houve pranto, não houve ritos, não houve nada. Simplesmente a voz de Jesus.
simplesmente as suas palavras poderosas. Irmãos, é o que nós precisamos, das palavras cheias de autoridade, de poder, da parte de Jesus sobre a nossa vida. As mesmas palavras que tinham dito a Jairo, não temas, crê somente, eram as mesmas que diziam agora àquela menina, levanta-te, levanta-te, minha filha, levanta-te. A resposta daquele corpo morto, daquele corpo inerte, foi imediata. Diz que se levantou e começou a andar. O texto diz, obviamente, que todos ficaram assombrados. Todos ficaram assombrados. Porquê? Porque ninguém estava verdadeiramente à espera de uma ressurreição. O que é que Jairo tinha pedido a Jesus? Digam. Uma cura, um milagre, mas não uma ressurreição. Mas Jesus sabe o que faz. Jesus sabe o que faz. Jesus sabia o que é que Jairo precisava de viver. Jesus sabia o que é que aquela cidade onde ele foi fazer este milagre precisava de ouvir, precisava de ver. O que eles precisavam era de uma ressurreição. A grande verdade, irmãos, que acompanha a vida cristã, ou que deve acompanhar a vida cristã, é que aquilo que parece completamente impossível para os homens é possível para Deus. Amém? Os irmãos são testemunha disto. Aquilo que parece completamente impossível para os homens continua a ser possível para Deus, porque Ele é o Senhor do impossível. Ao concluirmos esta meditação, deixa-me desafiar-te a ti e a mim. Foi para isso que a gente veio cá hoje, ou não? Sermos desafiados pela palavra, para sermos edificados pela palavra, para sermos exortados pela palavra, para sermos levantados pela palavra. Deixa-me desafiar-te a confiares a tua vida a Ele também. Talvez o irmão ou a irmã esteja a viver um tempo difícil, a pensar que Jesus perde tempo com tantas questões menos importantes, que dá atenção a outros, enquanto a nossa situação está cada vez pior. O irmão nunca pensou assim? Não responda. O único incrédulo aqui sou eu. Mas às vezes eu penso, Jesus, tu respondes a toda a gente e parece que de mim te esqueces. Como é que é? 12 anos já é tempo que chega, vai lá, faz lá qualquer coisinha. Parece. Mas eu hoje quero desafiar-te a esperares nele, porque Ele nunca se atrasa, irmãos. Ele nunca se atrasa. Ele tem planos grandes para a tua vida. E Ele deseja que a sua glória... Porque, irmãos, quando Ele opera grandes milagres, o alvo primeiro é que a sua glória seja maximizada. Irmãos, nós estamos aqui é para que Ele seja glorificado. Claro que é bom sermos abençoados, sim ou não? Mas o objetivo do nosso culto é que Ele seja glorificado. Que a sua glória seja maximizada. Vamos aguardar nele. Ele sempre faz o melhor. Sempre faz o melhor. Lembra-te de que se Jesus estiver a segurar a tua mão, foi o que Ele fez com esta menina. Diz que Ele segurou na mão. Se Jesus estiver a segurar na tua mão, tudo o resto não é importante. Tudo o resto não é importante. Afinal, quando Ele segurou na mão daquela menina, a morte, ouça bem, se não aprender mais nada, se não ouvir mais nada, se não guardar mais nada, ouça bem, a morte, que é o maior de todos os inimigos, não pôde resistir à ordem de Jesus, não pôde. Jesus segurava na mão daquela menina e a morte, o maior de todos os inimigos, não pôde resistir às ordens de Jesus. A morte para Jesus não passa de um sono leve e momentâneo. Não, Jesus disse, a menina não está morta, ela... Será que Jesus não sabia que ela estava morta? Irmãos, mas para Jesus, a morte não passa de um sono leve e momentâneo. Algum de vocês tem o sono leve? Alguém? Minha mulher diz que sim, diz que eu acordo quase todas as noites. Olha, coitadinha, sofre muito. Alguém mais tem o sono leve? Confessem lá os vossos pecados. Fumo leve. Se o vizinho do lado bate com a porta mais, a gente acorda. Se a criança mexe, a minha mulher, se as minhas filhas se mexem, ela acorda. É isto que Jesus está a dizer. A morte para Ele é como um sono leve e momentâneo. Basta um toque, basta um sussurro. E a morte terminou. A morte desapareceu. Jesus, irmãos, também está a segurar a tua mão nesta noite. E também Ele te diz, como disse àquela criança, as palavras que Jesus usou foi minha filhinha. A tradução mais correta seria meu amorzinho, minha filhinha, meu amor. Levanta-te
É o que Ele te diz hoje, meu irmão, minha irmã, meu filhinho, minha filhinha, amor da minha vida, eu dei a minha vida por ti. Levanta-te, levanta-te, porque eu sou o Senhor do impossível. Agora a questão, irmãos, não é se Ele é o Senhor do impossível. A questão é se, como Jairo, nós vamos acreditar nas palavras que Jesus nos está a dizer. Não temas. Agora o crer somente foi mais fraquinho, não é? Não temas, crê somente. Porque tudo é possível para aquele que crê. Vamos ficar em pé? Podemos orar, pastor Jones? Vamos só orar, irmãos. Não quero cansar-vos. Vamos só orar. Fecha os teus olhos. No lugar onde tu estás. Talvez estejas a precisar de uma intervenção do Senhor do impossível. No lugar onde tu estás, estamos só com os olhos fechados, vamos só orar. Levanta só uma das tuas mãos para o céu. Estás a precisar que Ele hoje, se Deus falou contigo hoje, se Ele hoje se revelou para ti, como aquele que te diz, não temas, crês somente. Eu não sei o que é que estás a viver. Talvez seja uma situação familiar, uma situação profissional, ministerial, física. Ele está aqui connosco, amém? Ele está aqui connosco. A sua voz poderosa, suave, doce, cheia de autoridade, está aqui connosco. Levanta uma das tuas mãos para Ele e nós vamos orar juntos. Senhor, nesta noite, aqui em Portimão, nesta casa que é casa de oração, é casa de oração porque nós oramos a Ti, sabemos que Tu estás connosco e Tu tens prazer em ouvir e em responder e em revelar-te ao Teu povo. Tu estás a ver cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, está clamando a Ti, está intercedendo a Ti, está levantando a sua mão a Ti, dizendo, Senhor, eu preciso que Tu venhas à minha vida. Eu preciso que Tu sejas o Senhor do impossível em mim. Agora, Senhor, aquele que está doente, Tu és poderoso para sarar. Aquele que está oprimido, Tu és poderoso para libertar. Aquele que está abatido, agora Tu és o Senhor do impossível. Levanta para a glória do Teu nome. Senhor, aquele que está triste, seja revestido de alegria. Aquele que está numa luta, numa batalha, que encontre vitória na Tua parte. Aquela família que está sendo destroçada pelo diabo, inimigo das nossas almas, que hoje possa encontrar cura em Ti, Senhor. Vem sarar a nossa alma, vem sarar o nosso espírito, vem sarar o nosso corpo e vem te revelar como o Senhor do impossível. Oramos pela Tua igreja nesta cidade. Senhor, Tu continuas a dizer-lhes, não temam, não temam, creiam somente, eu estou convosco, não vos abandonei, não vos desampararei. O meu tempo não é o vosso, mas eu continuo a ser o Senhor do impossível. Ajuda-nos a crer nesta noite. Ajuda-nos a crer. Agora, no nome de Jesus. Senhor, ajuda-nos a crer. É na Tua autoridade. É no Teu nome. É de acordo com os méritos da cruz que nós oramos. Por isso nós recebemos o Teu toque. E os irmãos dizem, amém, amém, amém. Louva a Jesus. Agradece a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem tomar seus lugares. Aleluia.